Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro, que tem por objetivo contar a história desse terreiro entramada, tramada e até destramada com a do bairro Lomba do Pinheiro, com a de Porto Alegre e especialmente tramada ou trançada com a história das mulheres negras, descendentes de iorubás, descendentes de povos bantus e de outros povos de África que para o Brasil e para o Rio Grande do Sul foram forçadamente trazidos e que aqui forjaram novos modos de viver, de falar, de cantar, de fazer ciência, de amar, de trabalhar, de cultuar suas divindades, que aqui forjaram novos modos de contar histórias. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Capim da Mina, Quiloa, Rebolo. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Capim da Mina, Quiloa, Rebolo. Firmezinhas e firmezinhos omideuás. Começamos o primeiro episódio do podcast Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro. Conosco, a Ialorixá Bete Omideuá. Firmezinha, Iá. Vamos firmezinhos, firmezinhas para o podcast Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro. Aqui com vocês, Ialorixá Bete Omideuá, filha de Oxum, sacerdotisa do Ilê Axé Omideuá. Esta parte da história se trama, muito americanamente, com a história das pessoas que povoaram o bairro Lomba do Pinheiro. Eu cheguei lá com minha mãe, Jussara de Nanã, que hoje conta com 80 anos. Ela nasceu em 18 de agosto de 1944, numa época de guerra, como tantas outras épocas foram de guerras, de conflitos, de fome, pelo menos para alguns. Como eu dizia, cheguei à Lomba do Pinheiro no início dos anos 80. Eu e minhas irmãs, Eliette e Eliane, Sarará e Duda, trazidas pela mãe, por minha mãe, pela mão de minha mãe. Eu devia ter entre 15 e 16 anos. E por que 3 filhas com nomes iniciados pela letra E? Elizabeth, Eliette e Eliane. Sei apenas que Elizabeth, o nome que consta na tua certidão de nascimento, foi dado em homenagem à tal Rainha Elizabeth. Como a gente é boba, né? Em vez de te dar nome africano, te dei nome de colonizador, nome de colonizadora. Firmezinha aí, mãe. A Elizabeth cresceu e hoje leva o nome que sua Oxum quis levar. Assim quis Oxum. Hoje sou Iá Bete Omideuá.
episódio de hoje é Ixedayé, palavra iorubá que pode ser lida como trabalho de construção do mundo ou trabalho de criação de mundos. 16 orixás foram enviados para criar o mundo, sendo a 17ª Oxum, única orixá feminina do grupo. Os 16 orixás masculinos criaram e organizaram o mundo sem levar Oxum em consideração, deixando-a de lado. Terminada a criação do mundo, nada funcionava. Os vegetais não cresciam, as águas não fluíam, os animais não reproduziam. Consternados, os orixás buscaram Eredumare, que os orientou a fazer sacrifícios e pedir desculpas para Oxum, por terem desprezado sua participação, pois só ela poderia fazer as águas do mundo fluírem, para que a vida funcionasse. Assim, os orixás fizeram. A restauração surgiu quando Oxum tornou-se grávida de um menino de nome que ressona o nome do Odu, Osseturá. Então, Ixedayé é sobre a construção de um lugar, não apenas material ou geográfico, mas sobre a construção de um lugar social, imaterial. E como diz o provérbio do povo africano Tutsi, originário da atual Ruanda, a rota não dá informações ao viajante. Por isso, antes de propriamente começar, contarei uma história para vocês saberem um pouco mais sobre a minha mãe, Jussara Piccoli de Lucena. Um dia ela pediu para que eu fosse ao armazém comprar ossos para sopa. Queria fazer uma sopa e tinha dinheiro apenas para os ossos. Ou a sopa era a única possibilidade de almoço, ou quem sabe, de comida naquele dia. Quando voltei com os ossos no saco, disse para minha mãe: "Mãe, tu tens que te arrumar. Todas as mães estão arrumadas." Uhul! Era dia das mães, mas minha mãe não tinha tempo de pensar em roupa, sapato, se era sábado ou domingo, ou até mesmo se era dia das mães, dia dela. Ela só pensava em trabalhar. Quando eu digo que o episódio de hoje é sobre criação, Ixedayé, quero dizer que ele tem algo de oxalário, algo de trabalhar para construir um mundo, para organizar a vida e o lugar das coisas e das gentes nele.
Minha mãe era filha de santo, da mãe Lorena do Ogum, sacerdotisa tanto da Umbanda quanto da nação. E em certo tempo de sua história, mãe Lorena do Ogum foi morar na Lomba do Pinheiro. Ela, a personagem principal do episódio de hoje. Jussara de Nanã ainda morava nos fundos da casa da tia Glorinha, com o meu padrasto e as 3 filhas mais velhas, Negrinha, Sarará e Duda. A mãe morava no bairro Partenon. Uma das filhas era eu. Nós morávamos nos fundos da casa da tia Glória. Era a possibilidade que a minha mãe teve de juntar dinheiro para depois comprar a própria casa. Não era fácil naquele tempo. Ali ela não pagava aluguel, fazia economia e ainda recebeu do meu pai um atrasado de pensão alimentícia. E era um grande atrasado. A tia Glória chegou com a notícia. Jussara nem sabe o que aconteceu. O que foi, tia Glória? Tem um monte de dinheiro no banco para ti. Lá foi minha mãe. E era um monte mesmo. Era um monte tão grande que deu para pagar boa parte do terreno. Contudo, ela queria sair dos fundos da casa dos outros. E a mãe Lorena, que já morava na Humberto Cadaval há alguns meses, lhe contou que lá tinha uns lotes à venda. Jussara, estão vendendo lá onde eu estou! Estão vendendo lá onde eu estou! Ainda restavam poucos lotes. A minha mãe comprou um deles com praticamente todo o dinheiro desse atrasado. O terreno custou 50 mil na moeda da época. Talvez 50 mil cruzeiros, 50 mil reais. 50 mil. Minha mãe deu 30 de entrada e ficou com 20 para a mudança. Eu trabalhava, mas eu trabalhava na fábrica já do Von Tobel, aquele que faz o mumu, mas era diarista. Quando chegava as frutas, a gente ia lá para descascar. Então, eu fui embora desempregada, porque não tinha carteira assinada, não tinha nada, era diarista. Tarefa, né, que a gente chama. Dali, depois eu fui... Ele me alugou uma casa na Alvorada e eu estava afastada da minha família, que era a minha tia Glória, né, que já morreu. E um dia ela foi me visitar e disse para mim que eu não podia viver mais assim. Aí eu fiz uma casinha nos fundos, ela me ajudou, fiz uma casa nos fundos da casa dela e fiquei morando ali. Aí eu ia no terreiro da Dona Marina, aonde tinha a mãe Reca, e que morava na Lomba do Pinheiro. E ela disse para mim, estão vendendo terreninho lá. Eu já ia nessa época, eu já trabalhava, tudo, né? Já tinha... E ganhava a pensão das gurias. E eu passei 2 anos sem receber a pensão das meninas, porque eu não sei o que o seu Delmar fez lá, e ele ficou 2 anos sem receber. Aí eu fui na justiça e recebi aquele dinheiro, tudo junto. Foi como eu consegui dar entrada no terreno lá na Lomba do Pinheiro. E fui pagando as prestações. Aí, quando eu me mudei para lá, eu tirei a casa da fundo da tia Glória, aonde esses carpinteiros, sem querer, né, me deram uma força, porque como o irmão dele, numa semana, era a Semana Santa, tinha matado um vizinho, porque por causa de briga de criança, degolado. Ele achou muito bom ir lá para o meio do mato, onde não tinha água, nem luz, nada. Se esconder com o irmão e ganhar um dinheiro para o irmão ir embora para fora. Mas tudo, quem ajeitou para mim ir para lá foi a minha mãe de santo, que a gente chamava ela de Reca, mas o nome dela era Lorena. As gurias ficavam na casa dela enquanto os pedreiros construíam a nossa casa. Aí depois eles terminaram a casa. A senhora não era mais tarefeira nesse período, não descascava? Não, eu trabalhava de doméstica. Doméstica? De doméstica. Eu trabalhava na casa da Iara. E o seu Silmar, eu era doméstica. Mas antes eu trabalhei na Orbran, empresa de limpeza, mas isso aí foi passando o tempo, né? Eu tô cortando para não... Tô contando o essencial, né? Que eu acho. E aí a Reca que me ajeitou, falou que tinha terreno para vender.
Aí eu dei essa sorte de ter não recebido, né? Porque eu acho que os pais fazem as coisas certas. Durante esses 2 anos, e eu recebi esse dinheiro e eu pude dar entrada no terreno. Na época foi 30 mil, seria 30 mil hoje. Porque a pensão que ele dava era bem boa, porque ele era funcionário do Tesouro do Estado, tinha um bom salário. Os pais são bons, eles sabem como vão fazer a gente crescer. Eu não precisava mais morar nos fundos da casa da minha tia, ter a minha independência, e até minhas filhas, né? Finalzinho de outubro, a minha mãe foi procurar esse carpinteiro lá na Vila Cachorro Sentado, ali na Baixa da Ipiranga. E chegando lá, o carpinteiro falou: não, eu só posso lhe atender em janeiro. A minha agenda tá lotada. Minha mãe saiu de lá derrotada. Sentimento de derrota total. Eu vou resolver isso. Ela só pensava em resolver. E ela pediu para Iemanjá, pediu para Nanã, pediu para algum resolver, dar jeito na situação. Afinal de contas, o terreno já estava comprado. Dia 2 de novembro, esse pedreiro recebe a família. E os sobrinhos vão brincar na rua depois do almoço, na frente da casa. Estão brincando ali e ele toca a bola no rosto do outro menino, do vizinho, do filho do vizinho. Quando a bola pega no rosto, esse guri chama o sobrinho do pedreiro de filha da puta. Como eles eram interioranos, a palavra filha da puta toma um outro significado e uma outra dimensão. Aquilo foi uma ofensa grave, gravíssima. Ele corre, volta para casa do tio e chama: pai, o guri me chamou de filha da puta. Ah, não, vamos lá ver isso. Aí sai todo mundo na rua, sai o pedreiro, sai o irmão. A conversa esquenta, a briga esquenta e chega o pai do menino. Sabe o que aconteceu aqui? Ah, o teu filho atirou a bola no rosto do meu filho? É, pois é, mas é coisa de criança. Não é coisa de criança. Ele é um filho da puta mesmo. Quando ele diz isso, o irmão do pedreiro puxa a adaga e passa no pescoço do cara, mata na hora, degola. Só que há uma comoção generalizada na vila. E eles têm que fugir, sumir da vila. Porque naquele exato instante, alguém que vem de fora, um forasteiro, mata alguém que é de dentro, uma outra pessoa que é de dentro. A coisa complicou. E ele entra em contato com a minha mãe. Dona Jussara, eu preciso me esconder e esconder o meu irmão. A senhora ainda tem aquele terreno e aquela casa para eu resolver, para eu desmanchar e construir? A minha mãe disse: tem. Só que agora eu não consigo resolver a questão do desmanche da casa. Não, mas eu vou resolver tudo. E também o carreto eu não tenho. Não, mas eu vou resolver tudo. Tudo para a senhora. Carreto e desmanchar sua casa. Coisa de orixá. Aproximadamente no dia 4, 5, dia 4, a casa da minha mãe estava sendo deslocada para a Lomba do Pinheiro. Desmontada, desmanchada e sendo remontada. Quem é que foi na mudança? Quem é que foi no caminhão? Eu fui no caminhão. Quem é que deu assessoramento para os pedreiros lá? Eu dei. Eles construíram a casa no mês de novembro, abaixo de chuva, com muito barro, pouquíssima água e ainda num terreno que não estava nem limpo, que era altamente arborizado, tinha muitas árvores e era difícil construir e bater as estacas lá. A minha mãe me chamou, depois que ela resolveu ali com ele, que ele disse que ele desmancharia, ele traria o carreto. Ela me chamou e disse: minha filha, era um sábado, eu me lembro como se fosse hoje, porque tinha aula, uma aula com jogos na escola. Minha filha, o pedreiro vai desmanchar a casa hoje. Eu preciso que tu arrume tudo. Arruma tudo. Faz as trouxas, acondiciona a louça, as panelas, limpa a geladeira, que nós vamos nos mudar. E eu era muito amiga da minha mãe. Muito, ainda sou. Mas naquela época eu entendo que eu era mais. E fiz tudo que ela mandou, com perfeição, com eximia. Poucas horas, as trouxas estavam todas arrumadas. A louça acondicionada,
geladeira e armários limpos e desocupados. E fomos. Chegando lá, era mato, deserto. A gente só encontrava mesmo a minha mãe de santo. Que com muito amor ela nos deu uma peça da casa. Pra gente morar numa peça. Então ficavam os móveis e nós ali dentro. Não tinha lugar para todo mundo. Então, a minha mãe dormia fora da peça. A gente dormisse dentro. E de manhã ela levantava cedinho para trabalhar e também não incomodar. Porque a minha falecida mãe de santo, ela trabalhava no GBUX. E trazia do GBUX as sobras de comida para que fosse dividida entre todos. E eu ajudava os pedreiros. A bater as estacas, carregando pedra, as tábuas, lavando, limpando. Com uma água que não tinha, que muitas vezes era juntada da chuva e outras era carregada do posto vizinho. Foram tempos difíceis. Naquele tempo tudo era mato na rua. Era a rua de muito mato. E haviam 4 moradores só. A minha falecida mãe de santo, a mãe Lorena, o Luiz, que é nosso vizinho até hoje, a vovó, que era uma benzedeira, e o seu Edson. 4 moradores. Então, nós fomos indo nessa construção, limpando o pátio, queimando algumas árvores, algumas folhas, e na busca de poder deixar um ambiente satisfatório, uma morada, né, satisfatória. Nós não tínhamos água e pegávamos água na casa do vizinho, que era o cunhado da minha falecida mãe de santo, a mãe Lorena, o Algemiro. Ele, a princípio, nos dava água à vontade. Água à vontade significava 3 baldes por dia. 3 baldes pequenos, esses baldes que são de 3 litros, 4 litros, não mais que isso. Mas como estava no alto do Janeiro, e tinha uma escassez já de água mesmo, a vertente não era forte, a vertente do poço dele não era forte. Ele chamou a minha mãe e disse que a partir daquele dia ela não poderia mais pegar água. Nós não poderíamos mais pegar água. E ela respondeu, nem para beber? Ela perguntou, nem para beber? Ele disse, não, nem para beber. Então, aí as gurias ficavam ali, nós não tinha água. Aí eu pegava água num cunhado da minha mãe de santo e ele negou a água para nós. E aí eu até roguei uma praga para ele. Quem nega a água vai morrer seco, mas no outro dia o poço estava cheio de rato. Nem pra mim, nem pra ti. Verdade. Pode perguntar pra ninguém. Não, se eu não posso beber dessa água, nem eu, nem minhas filhas, então ninguém vai poder. Tu também não vai poder. E saiu. Furiosa. Furiosa. Braba, muito braba. No outro dia, o poço amanheceu, lotado de ratos. Era uma resposta do divino e do sagrado. Era uma resposta de Nanã, de Iemanjá, a dona dos ratos, a mãe dos ratos, né?
Aliás, os mensageiros de Iemanjá são os ratos, mesmo que sejam os ratos de banhado. Como o poço estava lotado de ratos e ninguém pôde beber da água, a minha falecida mãe de santo chamou minha mãe. Jussara, vem aqui ver o que aconteceu. O que aconteceu? O poço está lotado de ratos. Eram uns ratos pretos enormes, assim, maior que o palmo da minha mão. Todos boiando. Aliás, era difícil imaginar que ratos de poço poderiam morrer boiando, né? Morrer e ficar boiando. Porque eles têm uma certa ambiança com o poço. Mas isso aconteceu. Na época, a minha mãe festejou muito. Sentiu-se justiçada, mais precisamente vingada, né? Sentiu-se justiçada. O Algemiro e nem a família da minha falecida mãe de santo também puderam tomar água daquele poço. O poço foi esgotado várias vezes até que pudesse ser percebido e entendido como um lugar de água potável. E foi isso, esse nosso início difícil de terra, fogo e água mesmo, né? Eu olhei pro céu, pedi a Oxalá que me desse as estrelas para iluminar quando avistei um anjo que veio me dizer: sou de Nanaiuá, 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 Esta obra foi realizada com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. Governo Federal, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Procultura, Rio Grande do Sul e Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Trilha sonora original, cantigas tradicionais de terreiro e orins de orixás. Alabês, Tamborum, Marcelo Mumu de Oxum. Tambor 2, Gabriel de Bará Madunum. Agês, Giovana de Oxum e Vitor de Oxum. Canto, Ialorixá Bete Omideuá. Abraão de Bará e Gelua Panadá, Marcelo Mumu de Oxum, Gabriel de Bará Madunum, Giovana de Oxum, Vitor de Oxum e Silvia Amara Abreu. Trilha sonora adicional, Zumbi, na voz de Ellen Oléria, composição original de Jorge Benjor.
As vozes deste podcast são de Abraão de Bará e Gelua Panadá, Arícia de Oxum e Pondá, Eliane Marques, Richard de Oianiqué. A apresentação e o roteiro original são da Ialorixá Beth Omideuá, com a participação de Iabacê, Jussara de Nanã. A direção é de Eliane Marques, a direção de produção é de Silvia Amara Abreu e as gravações se realizaram no estúdio Toca do Morro, sob os cuidados técnicos de Davi Lex, com assistência de Vinícius Lumertz.